Olá, queridos, recebam a palavra do Senhor no seu coração, a fé e a graça do nosso Senhor Jesus. Hoje estamos de volta, em continuação, a leitura do livro de Mateus, e nós vamos ler hoje Mateus capítulo 9. Diz assim: Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais difícil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós, e os fariseus muitas vezes teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e esses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste, e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derramando-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Enquanto estas coisas lhe diziam, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por detrás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: Se eu apenas lhe tocar a veste, serei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximando-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: Credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Ao retirarem-se eles, foi-lhes trazido um mudo endemoniado. E expelindo o demônio, falou mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: Jamais se viu tal coisa em Israel.
Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Queridos, essa é a nossa leitura do livro de Mateus, capítulo 9. Eu agora vou mencionar um resumo para melhor compreensão deste capítulo. O ato de comer nos tempos bíblicos tinha ramificações além do suprimento das necessidades físicas ou do prazer social. Ele podia ter significância religiosa, quando acompanhado os cultos, as festas e as alianças. Jejuar podia também ter significado religioso, como arrependimento, obediência, resposta a uma perda, preparação para um acontecimento importante e preparação para a comunhão com Deus. A mulher tinha uma série de coisas contra ela. Era uma mulher que foi curada, aproximou-se de Jesus num dos momentos mais agitados do seu ministério. Seu sangramento era considerado impuro e um rabino não deveria tocar ou ser tocado por alguém que estava sangrando. Os outros evangelhos fornecem mais detalhes, como o evangelho de Marcos e Lucas. Embora tenha sido curada ao tocar em Jesus, a mulher necessitava mesmo era de um encontro com ele. Ela é a única pessoa a quem Jesus chamou de filha. Pedro, Tiago e João foram os únicos convidados a estar com Jesus no momento de transfiguração e no Getsêmani quando ele orava. Talvez essa ocasião fosse considerada igualmente importante porque foi a primeira vez que Jesus ressuscitou alguém. Jesus havia mostrado seu poder sobre doenças, enfermidades físicas, seres sobrenaturais e a natureza. Mas aqui ele mostrou seu poder sobre a morte. Jesus curou cada tipo de doença, não necessariamente todos os doentes. Esse é o nosso resumo da nossa leitura de hoje. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Voltaremos no próximo vídeo com o livro de Mateus, capítulo 10.